Bom dia a todos, aos que vieram, aos que estão em casa. É um prazer enorme estar aqui, nesta casa. Diante de todas essas condições adversas em que nos apresentamos, em que nos impõem dessa limitação, desse desconforto, diante essa doença que nos assola, que nos traz medo muitas vezes, as outras insegurança e alguns ainda uma inconsciência. A todos eu trago a mensagem de Emmanuel, trazida por Chico, como a nossa oração inicial. Tudo passará. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldades passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores, as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar, um dia passarão. A saúde do ser querido que está longe passará. Dias de tristeza, dias de felicidade. São lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante. Elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: isto também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra, semelhante à enorme embarcação, às vezes parece que vai sussobrar diante das turbulências das gigantescas ondas. Mas isto também passará, porque Jesus está no leme desta nau e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Assim, façamos a nossa parte, o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que, por certo, também passarão. E toda essa tristeza, toda essa doença, também passará. Bem, trago hoje comigo uma reflexão que serve muito para mim. Espero que sirva um pouco para vocês. É algo que, diante do que venho estudando, do que já conheço, do pouco que conheço da doutrina espírita, trago a vocês essa condição de partilha. Serve muito, muito para mim. Como eu disse, pode ser que sirva um pouquinho a vocês. É uma reflexão que geralmente acontece em começarmos, através de um pensamento introdutório, a desenvolver um tema para as palestras, e não raramente acaba nos trazendo uma outra reflexão ao final. E essa reflexão tem como tema: temos um compromisso.
Mas sobre qual compromisso falaremos hoje? Ou ainda, sobre que compromisso vamos falar? Vamos falar um pouco do compromisso como pessoa, vamos falar um pouco do compromisso como espírita. E vamos falar também sobre o nosso compromisso aos trabalhadores da casa, mas que quando virem trabalhadores, entendam, não são só os espíritas, não são só aqueles que se empenham a causa ou a casa espírita, e sim por toda a vida, porque eu acho que vale a pena refletirmos para isso. Sabemos que durante a vida assumimos vários compromissos, seja de forma coletiva, com nossa família, com nossos amigos, com nossa sociedade, com nossa religião ou de forma individual com cada pessoa que nos envolvemos, seja de forma pessoal ou profissional. E aí essa lanterna me traz muito esse tema em relação ao que eu proponho me falar. Levar um pouco de luz desse compromisso que assumimos, muitas vezes inconsciente, muitas vezes em outro plano, quando ainda dos nossos planejamentos reencarnatórios, temos uma missão que muitas vezes não vemos, não sabemos, não compreendemos, mas faz parte, sem dúvida, de um compromisso maior, de um compromisso coletivo. Que compromisso assumimos? Individualmente não sei, mas sei que devemos assumir vários compromissos diante do que Jesus já nos colocou, já nos ensinou e traz no seu evangelho, na doutrina, em outras religiões, até fora de qualquer religião. Como seria impossível falarmos de todos os compromissos dentro do tempo que temos e do meu pequeno conhecimento, por óbvio, vamos caminhar por alguns, falando de alguns individuais e coletivos, seja dentro do contexto espírita ou de sociedade. Vamos pensar que podemos cumprir com nossos compromissos, trabalhos e tarefas de 3 formas. Vamos considerar isso para a gente partir de um princípio. Podemos considerar muitas outras maneiras e formas. Mas eu acho que essas 3 sintetizam de uma maneira bonita, vamos assim dizer, pelo menos no raciocínio que eu quero caminhar e trazer com vocês. Podemos fazer os nossos compromissos, trabalhos e tarefas por obrigação ou dever. E aí muitos podem se lembrar do trabalho da qual assinamos um contrato e cumprimos aquilo não como uma tarefa do qual deveríamos nos desempenhar como forma de atender aqueles que a nós é buscado, né? Que buscam a nós. E sim como uma obrigação para ganhar uma retribuição financeira. Temos aquele que fazemos, aquele compromisso por um sacrifício. Porque de alguma maneira entendemos que seja o nosso dever, o nosso compromisso, como diz o tema. Mas que não fazemos com amor, que não fazemos com prazer, e nem buscamos um retorno financeiro com isso. E tem aquele que nós fazemos por amor. O que na minha visão, e acredito que na maioria daqueles que conseguem me compreender, seja o melhor. Porque fazemos com fraternidade. O bom trabalho tem que trazer alegria, não só a quem recebe, mas também a quem faz. E eu vejo isso muito para mim quando trabalho aqui no Chico. Eu venho com alegria, venho com amor, venho com dedicação. E isso me faz bem, muito bem. Assim como eu fazia no projeto Harmoniação.
Fiquei lá por alguns anos e por outros motivos acabei me afastando, mas eu subi em outros compromissos aqui. Isso me fazia muito bem. Assim como nós fazemos dentro de casa, com quem amamos, com nossos parentes, com nossos filhos, pais, irmãos, que espero seja o caso de vocês também. Às vezes a família também não é um núcleo de puro amor e consolo, mas são colocados ali para provar o nosso amor, para testar as nossas condições de melhora, de crescimento, porque a cada um que não é colocado na vida, tenha certeza, principalmente no convívio, é um espelho, para que a gente possa ver o que o outro me incomoda, que eu preciso melhorar. E não tentar melhorar o outro para que isso deixe de me melhorar. Às vezes é difícil a compreensão. Essa teoria do espelho a mim ainda causa bastante ruído na compreensão. Mas estou me esforçando. Afunilando um pouco em nosso tema, podemos falar do compromisso de trabalho no meio espírita e, assim, analisarmos de que forma queremos e podemos servir. Qual é o nosso propósito? De que maneira vocês veem isso? O servir ao centro, à igreja, ao templo, isso traçando só uma condição religiosa, mas temos também os nossos compromissos em outros lugares, em sindicatos, em ONGs, em partidos políticos, que muito mal vistos são, mas em sua essência é a expressão da democracia, da qual nós deveríamos agir com a finalidade de melhoramento a todos. E isso também é caridade, isso também é compromisso. E isso também pode ser o nosso propósito. Deus nos planta onde devemos nascer e germinar, seja em que lugar for. Então, façamos o melhor para frutificarmos, para termos essa condição de melhoria a nós e aos demais. E podemos servir de várias formas e modos, inclusive não fazendo nada, mas sempre tendo em mente a alegria no compartilhamento dos ensinamentos, dos aprendizados e das partilhas. E eu coloquei aqui, não fazendo nada. Entendam, eu vou trazer isso aqui para o nosso centro, para o mundo espírita, em que nós temos essa condição um pouco mais palpável, pelo menos aqui aos nossos frequentadores e possivelmente esses que estão nos ouvindo hoje. Aqueles que vêm aqui não são apenas um número, não são apenas mais uma soma. São um pouco de tudo aquilo que a gente espera como conforto, como alegria e como compartilhamento. O não fazer nada cabe nisso, até no não atrapalhar. Porque embora viemos dentro de um centro, dentro de uma igreja, dentro de uma reunião, e apenas observar e entender é uma grande ferramenta de colaboração. Não ficar no celular, não trazer picuinhas, não falar mal do outro. O não fazer o mal é um grande bem. E aí pode ser compreender simplesmente por não fazer nada. Mas com certeza, o silêncio que nós fazemos pode ser a paz que depende do que está do lado. O conforto daquele que muito barulho já houve dentro de si. Então entendermos que nós sempre somos ferramentas. Aonde estivermos, aonde nos fomos plantados. E o plantar não é ficar, o plantar é estar. Onde estamos? Saímos daqui, fomos para casa, não trazer muitas vezes mais discórdia,
calar-nos dentro de nós é fazermos também. O não termos mais condições de ajudar e muitas vezes não atrapalhar é fazermos muito também. Todos aqueles que estão, se vibramos bem, se damos o nosso melhor, mesmo no silêncio. E o que vemos aqui dentro da casa espírita também. Aqueles que sentam em cada poltrona, no momento em que o outro fala, fazer o silêncio, aparentemente é não fazer nada. Mas aquele que recebe o silêncio com caridade, também é prece. E aqui no salão existem plaquinhas, silêncio. Em outra casa que eu também costumava frequentar, sempre tinha uma plaquinha falando: o silêncio também é uma prece. Mesmo. Então, o não fazer nada, às vezes, é colaborar com muito. Tanto aos trabalhadores como aos frequentadores da casa espírita, na medida de suas capacidades e potencialidades, cabem realizar as tarefas que lhes são atribuídas ou assumidas, de forma ativa ou passiva. E em todas as oportunidades é possível o auxílio dos que chegam, nos que estão e nos que vão em nossa casa de oração, sendo estas uma das nossas raízes da seara do trabalho cristão. A todos é dada a capacidade de vibrar o bem. Sejamos boas ferramentas sempre. E como eu disse, trazendo aqui para a nossa casa espírita, é essa condição também. O Chico tem, por peculiaridade, vamos dizer assim, ser uma ótima casa que recebe aqueles que as visitam. E não é porque eu estou aqui, não. É porque eu ouço aqueles que vêm, aqueles que se sentem bem. E o nosso compromisso é muito importante. E não, você precisa ser um trabalhador, não precisa ser um frequentador. Pode ser uma visita. Aqueles que chegam, bom dia, boa tarde, boa noite. O sorriso sincero de um coração que vibra com a alegria daqueles que chegam é motivo de alegria a todos. E aqueles que frequentam, que estão aqui semanalmente, diariamente, também. Ser bem recebido, estar num ambiente de alegria e de paz. Se você não consegue, se está muito perturbado, se está muito nervoso, a minha fala anterior, o não fazer nada, a fim de recolher dentro de si. E acredite, isso também é uma questão de receber. Quando estamos muito agitados, vibramos de uma maneira muito dissonante com os demais, o ficar quietinho também é uma questão de receber o carinho. E aquele que está ao lado, que muitas vezes não conhecemos, é justamente aquela ferramenta que vamos precisar para ouvir o conselho, para ouvir o carinho, para ter o amor, o acolhimento. E isso cabe a todos, é ferramenta a todo mundo. E aqui, o cuidado àqueles que chegam, àqueles que estão e àqueles que se vão. Que passaram aqui uma única vez. Aqueles que vêm sempre. E aqueles que já não podem vir materialmente aqui, mas que passaram e nos deixaram marcas de amor, de alegria, muitas outras vezes de descontentamento, mas isso também é ferramenta para que possamos melhorar, para que possamos flexibilizar algo que a gente ainda não aprendeu, mas serve como ferramenta de aprendizado. O Evangelho segundo o Espiritismo diz: ditosos, e ditosos, vamos pensar, é algo bom, tá? E para mim, a primeira vez que eu ouvi a palavra, não sei a vocês, ditoso parece penoso, mas não é, é bondoso. Lembre-se, ditoso é para o bem.
Ditosos que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. E o centro é feito de pessoas. Esse lugar que estou aqui agora é apenas um salão. E eu confesso a vocês que, olhando aparentemente as cadeiras vazias, né? Comigo só está a minha companheira aqui, que se propôs a fazer a prece final, que tem um coração gigantesco, vai fazer isso melhor do que eu. E o Zé Augusto, né? Grande amigo, companheiro, que vamos afinar ainda mais a nossa amizade, né, Zé? E o encontrar esse salão 100 pessoas, é uma alegria estar aqui. Mas eu confesso que, da mesma maneira, soa como um vazio, como objetos. Então, temos que entender, todos somos trabalhadores. E essa nossa potência em receber, em doar, em poder sorrir ao outro e receber o sorriso de volta. O estender a mão, literalmente, em apertá-la. Em calorosamente, como fazemos, principalmente as mulheres aqui da recepção, que fraternalmente sempre recebem, pelo menos os trabalhadores, aqueles que têm mais contato, com um grande abraço. E isso é uma marca, é algo que de fato nos faz muita falta. E aí, quando o Zé Augusto veio me perguntar: Luciano, como que você vai conseguir, como que você vai preferir fazer a sua palestra? De que maneira? Você transmite da sua casa ou você quer vir aqui? E eu confesso, precisava estar aqui. Minto, queria estar aqui. Eu não precisava. Poderia fazer isso de qualquer outro lugar. Hoje em dia, essa ferramenta do celular nos permite, com uma câmera e uma conexão, com a internet, estarmos em muitos lugares e atendermos muitas pessoas. Mas foi uma escolha porque me sinto em casa, me sinto abraçado, mesmo não vendo ninguém, mesmo não tendo ninguém. Plantamos aqui, assim como plantamos em nossa casa através do Evangelho no lar, a impregnação de boas vibrações. Façam o Evangelho no lar e verão que isso, com certeza, vai irradiar tantas energias, tanta proteção, tanto amor, que a própria doutrina nos fala, vai impregnar nas paredes e isso vai lhe proteger. E a nós, trabalhadores, aqueles que têm mais contato no trabalho, pelo menos, vai entender que vai criar uma egrégora de proteção e de amor. Essa egrégora que eu senti tanta falta e que me fez estar aqui hoje. E me fez lembrar de todos aqueles com quem encontro, de todos aqueles que vejo, que são frequentadores, que são amigos, que são trabalhadores, que são parceiros, aqueles que sentam aqui nessas cadeiras a fim de doar um pouquinho da sua energia através do passe, daqueles que sentam aqui nas cadeiras e doam muitas vezes, sem saber, a energia para os que estão aqui fazer essa doação. Porque não viemos sós. Lembramos que cada um
tem dentro de si a centelha divina. E eu vou falar isso um pouquinho mais à frente. Bem como os nossos anjos guardiões, os nossos mentores, vêm nos acompanhando e chegam aqui. E assim como nós nos alegramos a receber aqueles que chegam como amigos, como frequentadores, com amor, com paixão, com alegria, a espiritualidade também vê que existem muitos além de nós, sentados, encarnados, que trazem consigo os que ficam de pé e desencarnados. Tá bem? Então é essa alegria no comparecimento, no compartilhamento, e que a doutrina nos traz como um conjunto, porque não fazemos nada sozinhos, nada sós. Entendemos que somos uma parte de uma grande engrenagem, de uma grande máquina, que precisa significativamente de cada peça. Mas alguns empecilhos podem nos atormentar a mente e os sentimentos, pois muitas vezes temos por conselheiro o ego em vez do coração, e acabamos nos preocupando mais com o resultado do trabalho e com o reconhecimento do que em servir às necessidades dos que encontramos, apoiando nossa conduta na vaidade de querer ser melhor do que nossos companheiros, ou da vaidade de querer a todos agradar, na pretensão de ser admirado, de ser modelo ou autoridade, tendo como objetivo mostrar-se modelo de conduta. E aí eu vou conversar para vocês que a questão do ego é um bichinho que atormenta muitos, não é? Principalmente palestrante. Nossa Senhora, quer ser melhor, quer aprontar. E esse instrumento aqui, ó, te dá um poder que, se você não controlar e não tiver consciência, em se fazer instrumento e servidor, ele empodera de uma maneira não muito boa, vamos assim dizer. Pois esse microfone, esse instrumento, permite que eu fale o que eu quero e que todos se calem para me ouvir. E pelo menos durante 1 hora eu sou o dono da verdade. Eu tenho a palavra. E aí, nas minhas orações, principalmente quando da apresentação, eu peço firmemente que isso não me abale, que não me tome. Inclusive na preparação das palestras. E eu confesso que tem alguns puxões de orelha aqui, e que servem muito para mim, e é um recado para mim, e tenho que ouvir, eu tenho que entender. E como disse no início, se fizer de algum sentido, eu só quero compartilhar com vocês. Não serve nada para vocês. Se servir, que bom, mas serve muito para mim. Eu preciso aprender, eu preciso me vigiar, eu preciso ter a consciência de quem sou. E o compromisso que assumi. Então entendemos que a vaidade não pode ser o nosso norte, não pode ser aquele que nos guia, aquele que nos conduz. A mensagem é maior, o comprometimento é maior, o compromisso é maior. Entendemos que o servir não é por estarmos melhor, maior ou em outra condição. O servir é partilha, é troca. Aquele que se propõe ao trabalho deve ter como meta o reconhecimento. Isso pode vir como consequência pelo bom serviço, e nem buscar ser admirado, pois assim
já estaria perdido em seu narcisismo e condenado ao mérito de nunca ter nada a não ser o isolamento de si mesmo. Lembremos da simplicidade de Chico Xavier, que se denominava um cisco. Cisco Xavier. E é essa condição em que vemos Chico muito grande, enorme, gigantesco, o mais próximo no tempo a nós espíritas como referência de conduta. Temos outros, claro, aos católicos, Papa Francisco, que por acaso também é Chico, não é? E tem um carinho profundo, tem uma luz, uma admiração muito próxima ao Espiritismo e vem trazer também a boa nova dos novos tempos. Todos sabemos que estamos no mundo de expiações e prova, e estamos a caminho de um mundo de regeneração. E que todos sejamos regenerados, não é? E aí essa condição de não se basear naquilo que me envaidece, mas em aquilo em que posso ajudar. O trabalhador não pode buscar no trabalho espírita dar piedade ou prestar favores, pois se assim agir, já acreditaria ser superior aos demais, deixando de reconhecer nos outros seu semelhante, que certamente terá em algum ponto ou em alguma fase algo melhor, maior ou superior ao seu, desconsiderando sua magnitude e dignidade do atendido, e que não reconhecer isso, por si só, já demonstra sua ignorância de nada saber, pois todos viemos aqui para aprender e nos apoiarmos uns nos outros. Essa condição de nos apoiar, de termos o outro como apoio, não é uma condição única e exclusivamente daqueles que servem. Ao contrário. Somos pessoas sociáveis, vivemos em sociedade. E nessa condição, para vocês entendermos, e eu vou compartilhar com vocês isso, porque ficou muito marcado essa condição. Hoje, para a sociedade, aquele que comete um crime é preso. É preso por quê? Para se afastar da sociedade. E, teoricamente, se recuperar para vir um sujeito melhor. Sabemos que isso não funciona. É uma pena, na realidade. Duplamente, uma pena de não conseguir e uma pena de imposição de uma penalidade. E aí, nessa condição, ainda entendemos que ainda fazem no setor prisional, os presos, por estarem presos, ainda assim estão em sociedade, dentro da sua cela, dentro do seu presídio. Mas você quer ver penalizar ainda mais aquele que está preso? Solitária. Você isola aquela pessoa que cometeu uma falta ainda maior dentro do cumprimento de uma falta. E aí, qual que é uma penalidade para quem está preso? O isolamento. E por que isso é tão grave? Afinal, muitas vezes, ocupando uma cela que era para caber 5, estão 30, dormir sentado, desumano até. Até não, é desumano, né? E aí, quer dizer, uma condição de você ficar sozinho em algo menor ainda, mais isolado, é uma pena ainda maior. Por quê? Porque somos pessoas sociáveis. Precisamos do outro, conversar, trocar ideias. E mesmo que quietos fiquemos, ainda temos a presença do outro e de uma maneira intuitiva.
confiamos na energia do outro que está ali. Então, vamos entender. Somos pessoas sociáveis e como sociedade, precisamos e temos que ter o convívio com os outros. E como conviver melhor? Ajudando, prestando solidariedade, entendendo, compreendendo o outro e a si próprio. E mais que reconhecer o outro, devemos verdadeiramente reconhecer a nós mesmos. E assim, para sermos um bom trabalhador ou uma boa pessoa, é preciso ter mais que boa vontade, pois esta sempre esbarra na possibilidade do poder fazer, do quando puder fazer, e na avaliação da ausência de outros afazeres. O verdadeiro trabalhador voluntário tem que ter comprometimento com uma causa, a tornando sua causa, seu compromisso de responsabilidade e propósito. Então muitos vêm e passam, porque não assumem um compromisso, porque não se dedicam. E tudo bem, não é? É possível e é preciso experimentar várias formas até se encontrar a sua. E eu não voltar ou não se afinizar, não tem problema nenhum. Que seja uma boa ferramenta enquanto se propõe a fazer. Então, a questão necessariamente que se deve entender é: o bom trabalhador é aquele que se compromete em estar, em fazer e assume o seu compromisso, em se dedicar àquilo. E não aquele que tem a boa vontade. De boa vontade o mundo está cheio. E boa vontade, como disse o texto, esbarra muito na... hoje eu posso ir. Não tenho nada que fazer, então vou. O comprometido, não. Hoje eu tenho que fazer. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que estar lá. Então, boa vontade nem sempre é compromisso. Mas o compromisso, com certeza, sempre vai estar cheio de boa vontade. E ao que serve ao próximo, seja em sua casa de oração ou em qualquer outro lugar de atendimento solidário, vê que se trata mais que doação, é troca. Pois aqueles que já vivenciaram a realização do trabalho voluntário têm ao final dos serviços a nítida impressão de chegar com a intenção de doar-se, mas que ao sair tem a percepção de ter muito recebido. E é verdade. Às vezes chegamos aqui no centro, e eu vou dar exemplo dessas duas condições. No projeto Amoniação, que de uma maneira ou outra acabou me trazendo e me fortalecendo aqui dentro do centro. Na época, o projeto Amoniação, que ainda é ativo e diante das condições da pandemia, está com o seu auxílio suspenso, mas se inscrevam lá, tá? Sempre está precisando de voluntário. Nós atendíamos, eles ainda atendem, né? Ainda atendem a casas de idosos, de crianças, os antigos orfanatos e asilos, a casas de pessoas especiais, né? E aí você via, muitas vezes, a intenção, assim, hoje eu vou doar, hoje eu vou prestar o meu atendimento, o meu serviço. E aí você vai e confraterniza e vê, e muitas vezes eu não vou falar que
que tudo é as mil maravilhas, que você sempre vai chegar num ambiente bom, feliz e alegre. Ao contrário, em muitos locais você vê muito sofrimento, vê muita tristeza, mas que você tenha consigo esse caráter de ser a luz aonde está, e aí novamente florescer aonde Deus lhe planta. E você se doa, você se alegra, você compartilha a tua felicidade. E aí você fala, quando você sai, muitas vezes sai cansado. Principalmente quando das crianças, que tem muito agitados, você tem que brincar e tem que explorar uma atividade ainda maior, né? E você sai renovado, você vai recarregado. E a mesma coisa aqui. Eu comecei de uma maneira inusitada, faltou uma pessoa, eu já fazia o ESG, já era um estudante, e o seu José falou assim, olha, eu estou sozinho, né? Eu peço um pouco mais de compreensão de vocês, a fim de fazer, né, o atendimento aqui aos passes. E eu olhei, todo mundo falou, tá bom, e não se moveu. E eu já com o espírito voluntário, né, querendo com a energia atender, eu falei, eu posso te ajudar? E ele falou, claro, muito obrigado. E eu me coloquei aqui, em cima nesse palco, e eu falei, que faço? Ele falou, quando sair alguém, você chama o outro. Você me dá um sinal e eu chamo o próximo. E aí comecei uma semana, e na semana seguinte, o pessoal que já estava aqui, já me conhecia do Oeste, falou, você vai lá com a gente de novo? Né? E eu falei, vou. E na próxima semana, eu já queria vir, né? Já estava animado. Eu falei, não, o lugar é meu, eu estou lá. E aí veio mais gente, eu falei, vamos ficar junto. Depois veio o Gustavo, que hoje em dia fica muito aqui, pelo menos às quartas-feiras, que é o dia onde geralmente me proponho a trabalho. Na segunda no grupo de estudo e na quarta-feira com os passes. E aí veio o Gustavo e a gente fez essa troca, eu ficava de um lado, ele ficava do outro, e começamos ali no atendimento e puxando todos, e aí eu queria fazer mais, daí comecei a dar a mão para todo mundo, e isso já fez a diferença, e todo mundo vinha e se alegrava, e eu me alegrava também, e era um conjunto de alegrias e vibrava muito mais. E aí eu costumava brincar que eu era o maior passista aqui da casa. Mas eu não estava passe, falei, como não? O dar a mão, o estender a mão, o receber uma pessoa de uma maneira alegre, feliz e contente, já é o primeiro passe. E eu brincava, eu sou o maior passista. Brincava só com quem eu conhecia, nunca falei isso em público, primeira vez. E aí por quê? Eu transmitia já o meu passe ali, através de cada mão estendida. E muitas vezes recebia caras fechadas e 3 degraus depois, sorrisos felizes. Ou até mesmo, ao chegar aqui, já mudavam o seu semblante. Isso fazia diferença, eu acredito, ao receber o passe aqui com os demais. Depois estudei um pouquinho mais, me empenhei um pouquinho mais, e foi mais uma vez a oportunidade de eu aprofundar um pouco mais. E aí foi acabando, né? Acabando não. Mas por um motivo ou de outro foi faltando passistas. Embora o seu João já tinha me convidado por algumas vezes a estar aqui, eu hesitava, achava que ainda não era a oportunidade, mas naquele momento onde via muitos a serem atendidos e poucos atendendos, mais uma vez vi ali a minha oportunidade de servir um pouquinho mais. E assumi, então, a condição de dar os passes magnéticos aqui em cima. Né? Não sou um médium ostensivo, então a minha colaboração é muito com a oração. A todos que ali chegam e de alguma maneira sou intuído a dizer, às vezes, algo que eu até não tinha pensado. E muitas vezes, como na maioria das vezes, não conheço a pessoa que está ali e procuro
não como uma intervenção divina, não como um espírito iluminado, mas justamente apenas colaborar com o pouco que tenho e com a alegria de muito poder retribuir o carinho daquele que chega ali para mim. Carinho, sim. Estão pedindo, estão querendo? Sim. Mas isso também é carinho, por estar aqui. Se ninguém tivesse, nenhum trabalho teria, não seria um trabalhador. Então, nós que aqui frequentam, precisamos sempre de passistas, sempre de trabalhadores, e o passe não é o melhor, não é o especial. O palestrante não é o melhor, não é o especial. É alguém apenas que se empenha e tem a cara de pau de querer compartilhar um pouquinho com vocês o pouco que estuda. Mas o que muito tenta se melhorar. Então a palestra é muito para mim e um pouquinho só para vocês. Tá bom? Então se empenhem. Aqueles que são muito frequentadores, que estão nos grupos de estudo, e isso é uma característica e acho que é muito prudente da casa, em receber como trabalhadores aqueles que aqui se formam, ou que se formaram em outras casas, não há problema, não existe essa exclusividade. Mas tem que ter o conhecimento, né? Porque a doutrina é pautada, antes de tudo, no que nós chamamos de... Me ajuda, me falhou. Não, de fé raciocinada. Vai estar um pouquinho mais para frente, mas me falhou a memória agora. E essa fé raciocinada vem justamente do estudo e do conhecimento. Para abandonar muitos medos e para limpar outros dogmas. Tá bom? Então todos somos trabalhadores. E é para isso que nós temos que ver que o voluntariado é o doar-se. Mas entenda, ao final é recebimento. Porque nunca é só dar, é troca. Devemos ver que a bênção alcançada vem pelo merecimento da sua conduta, nesta vida ou em outras, ou do aprendizado e cura de suas sombras, ressignificando seus medos e corrigindo seus erros através do entendimento recebido, o alívio da provocação, da provação com a alegria da superação e melhoramento pessoal e moral. Temos que abandonar o pensamento do comprometimento do dever de pagar pelo que se conseguiu, pois muitas vezes essa intenção é movida pelo orgulho de nada ficar devendo, substituindo este pensamento pela consciência da sinceridade da gratidão. Nós, no meio espírita, não falamos em pagar promessas, porque isso seria uma troca. E para Jesus, para Deus, o que você vai oferecer se tudo tem? Não há motivos para isso. Então, entendemos que precisamos de muitas coisas, precisamos de salvação, precisamos da cura de uma enfermidade, precisamos do alívio de um desespero, de algo que nos perturba, sim, sempre. Mas entendemos que isso vem, mais uma vez, com a fé raciocinada. É entendermos que o nosso melhoramento é a nossa cura. Falei demais aqui, vou ter que dar uma corrida agora. Tenha consciência de seu valor e da grandeza da centelha divina que habita dentro de ti, utilizando esta força para dar início ao bom trabalho na ajuda de seu próximo, pois o Evangelho nos diz, já está dado o primeiro passo. Agora, enquanto mais avançares no caminho, tanto mais fácil e agradável ele se parecerá. Persevera, pois, e um dia terás a glória de ser contado entre os espíritos bons e os bem-aventurados.
E é isso, minha gente. O melhoramento não é para o outro, é para si. O melhoramento do outro, muitas vezes, caminha pelo nosso próprio. Lembra da história do espelho? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Eu li isso em algum lugar e me faz muito sentido, porque a gente quer convencer o outro com argumentos, com palavras, com razões, dados, informações. E aquele que não está disposto a ouvir, não ouve, não se convence. Mas a mudança do seu comportamento, a mudança da sua vibração, que imperceptivelmente se percebe, inconscientemente se percebe, muda o outro. Porque se você falava muito palavrão ou fala muito palavrão e se expressa de maneira muito raivosa, muito atordoante, o outro vai entrar nessa mesma vibração e vai começar a falar também, e vai começar a agir da mesma maneira e vai lhe revidar na mesma moeda. E você parando, e você mudando de atitude, aquele que ainda permanece nessa condição vê que também é preciso mudar, que é necessário ausentar-se de um comportamento que não cabe mais. E aí a alegria do estar, do poder estar e do se familiarizar é uma bênção infinita. Seja em casa, seja no trabalho, seja com os amigos. E é forte, é importante o compartilhamento dessas boas energias. Não importa o tamanho do seu trabalho no auxílio ao próximo, seja na casa espírita ou em qualquer outra instituição ou lugar. Todos somos chamados para servir na construção de um mundo melhor, independente da crença ou religião ou propósito. Pois mais vale a caridade exercida de um ateu consciente de seus valores do que as boas, mas vazias palavras de um religioso que nada faz. É preciso ter uma fé, uma compreensão. Mas mais que isso, é preciso colocar isso em prova, no exercício do que se faz, com o exercício do que se diz. E aí, entendemos que o Evangelho no lar, quando abrimos, quando lemos, temos que entender. É para mim e não para o outro. É sempre para mim. Porque eu preciso me melhorar. Eu preciso aprender. E aí, como disse, com o meu exemplo, procurar melhorar o outro. Mas se faz necessário trazermos o raciocínio para mais próximo de nossa realidade espírita. Devemos entender que nem todo médium é espírita. E nem todo espírita é médium. E assim, entendermos que todos somos dotados da essência divina e que todos somos chamados ao trabalho, no bem, independente do tamanho, qualidade ou forma do trabalho a ser exercido. E nessa condição eu vou falar para vocês que não existe uma hierarquia de boas ações. Existem as boas ações. E elas precisam ser feitas. Elas precisam serem exercidas. Nosso empenho e compromisso na realização do grande trabalho é tão importante quanto a da realização do fundamental
pequeno trabalho. Eu aqui estou numa posição de me expor, de falar a muitos. Mas eu tenho certeza que se não houvesse outros a me permitir estar aqui, eu não faria. Seja na limpeza, seja na arrumação, seja em trazer uma garrafinha d'água. Falo muito, me dá sede. Daí paro, pego a água e tomo. Se alguém não viesse aqui para trazer essa água, para me disponibilizar essa água, não teria, passaria sede. Me angustiaria, falaria mal. Ele foi uma grande ferramenta. Há muitos uma visão pequena de caridade em trazer a água. Está aqui ao meu lado para que eu pudesse beber. Um gesto pequeno. A mim muito valioso, fundamental. E eu que falo, estou falando há quase 1 hora. O mesmo peso. Às vezes o bem, falar 1 hora não faz o bem que um pequeno gesto. Uma simples reverência de generosidade me traz. E assim também aqueles que frequentam a casa espírita. Estar ali, quieto, vibrando, entendendo, emana muitas vezes uma energia tão poderosa que vai auxiliar quem está aqui. Outras vezes, aquele que fica na recepção e abre um grande sorriso e um abraço, espanta tantos males e tantas vibrações negativas, que é o melhor passe que alguém possa ter ao entrar aqui nessa casa. E aí muitas vezes aquele que apenas limpa aqui, que é funcionário, e nem participa das nossas reuniões algumas vezes, ou possivelmente, é uma ferramenta tão importante, tão fundamental, aquele que chega e vê um ambiente saudável, limpo, e inconscientemente dá um passe tão grande, porque isso também é bênção, também é trabalho. Aquele que doa o livro, que doa a água, tem uma generosidade tão grande e faz um trabalho tão importante que se perpetua seguidamente e continuamente por dias, por meses, por anos, na generosidade do acompanhamento, dos exercícios necessários a podermos trabalhar. E entendemos, cada uma das boas ações que praticares apagará uma das 2 faltas passadas. E é verdade. Tenho consciência disso. Livro dos Espíritos, questão 559. Também desempenham função útil do universo os espíritos inferiores e imperfeitos? Todos têm deveres a cumprir. Para a construção de um edifício, não concorre tanto o último dos servidores de pedreiro como o arquiteto? Muito, muito, muito. Entendam. Se o servente, que na escala hierárquica ali é o que é mais mandado e o que menos manda, e aí a gente confunde essa condição de poder e de importância, não é? Tem gente que é muito famoso, mas não é importante.
E tem outros que são muito importantes e não são famosos. Minha mãe é muito importante, a mim e a muitos. Não é famosa. Cuida de mim, cuida de minhas filhas, cuidou dos meus irmãos, cuida de meus irmãos, cuida de alguns parentes, cuida dos vizinhos. E não é o cuidar de ir lá pegar, alimentar, de dar, conduzir. O cuidado é quando se compartilha uma fruta que tem no quintal, um pão que se fez, uma palavra amiga, um consolo numa hora difícil. E ela tem uma generosidade tão grande, tão influenciadora, que inconscientemente, na sua ingenuidade, acha que nada faz. Mas é muito importante. E vocês, como peças fundamentais do organismo vivo de sua sociedade, são muito importantes. Aqui no centro é só um pequeno espaço disso. São fundamentais no trabalho, são fundamentais no amor, são fundamentais aonde convivem, onde estudam, onde se formam, com aqueles que dependem de vocês, com aqueles que já dependeram, com aqueles que são dependentes. Todos temos necessariamente o potencial e a força divina dentro de nós, a expressarmos com bondade e com gentileza na formação de todos aqueles que com nós convivem. E quando eles falam de espíritos inferiores e imperfeitos, vai doer, mas eu vou falar. Somos nós. Estamos numa terra de provas e expiações, onde o mal ainda prevalece sobre o bem, e cujas almas encarnadas dos espíritos aprisionados são os imperfeitos. Dá uma olhadinha depois no Evangelho lá, escala espírita dos espíritos. Nós só passamos do irracional para o racional. Os elevados estão em outro plano. Estamos chegando lá. Mudando a transição, não é? Está aí, batendo a porta. A nossa última chegada, os trabalhadores da última hora. De um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Somos nós, os que vão abrir as portas, os que prepararão o solo, que plantarão as primeiras sementes, a que o sol não vai queimar e que o nosso amor vai fazer germinar. Tenhamos cautela e responsabilidade. E como diz o tema, compromisso. Assim, temos o compromisso de sermos cristãos e desta forma termos no coração os princípios do amor, da caridade, da fraternidade, da compaixão, piedade e desprendimento, tendo por consciência amar ao próximo como a nós mesmos. Por caminho, não fazer aos outros o que não quisermos que nos façam. E por meta, fazer todo o bem que esteja ao nosso alcance. São frases, pensamentos que eu trouxe do Evangelho. Fiz uma pequena adaptação para caber no texto, mas de fato é isso. Amar, fazer e alcançar. E assim, como trabalhadores dedicados, buscamos um norte a nos guiar, um caminho ideal a percorrer. E encontramos os caminhos, a perfeição na questão 625 do Livro dos Espíritos.
Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Ele é o nosso guia, ele é o nosso modelo de perfeição. E aí, a minha companheira Viviane, que gentilmente aceitou aqui o convite de fazer a prece final, ela tem essa frase consigo, que muitas vezes na perturbação de fazer ou não fazer, de que maneira fazer, quando não tem a resposta, pensa consigo: o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Uma responsabilidade muito grande, né? Mas esse é o modelo, esse é o caminho. Capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, do título Emprego da Riqueza. Difunde em torno de ti, como socorros materiais, o amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do próximo. Coloca tuas riquezas sobre uma base que nunca lhes faltará e que te trará grandes lucros. A das boas obras. A riqueza da inteligência deves utilizá-la como a do ouro. Derrama em torno de ti os teus tesouros da instrução. Derrama sobre teus irmãos os tesouros do teu amor e eles frutificarão. E vou fechando aqui com essa mensagem que é muito importante e nos dá um norte ao tema dessa palestra, o nosso compromisso. Que possamos compartilhar com os demais, aonde estivermos, aonde encontrarmos, com quem encontrarmos, a riqueza daquilo que temos dentro de nós, como amor, como fraternidade, estendendo a mão amiga, o abraço caloroso, o olhar sincero e cativante, diante da prova e da necessidade que nós passamos e que os outros passam conosco. Sejamos ferramentas úteis dessa grande engrenagem, a peça fundamental que, uma vez retirada, sempre fará falta. Sejamos, meus amigos, aonde estivermos, a inspiração, a motivação e a compaixão. Espero ter compartilhado um pouquinho do que penso, um pouquinho do que quero e muito do que eu considero como possível e ideal a todos. Espero do fundo do coração que não tenha sido duro, embora algumas palavras sejam, mas tenho conseguido generosamente compartilhar com vocês um pouquinho do que acredito e do que espero, do que eu seja, do que eu me transforme e do que eu tenho aprendido. Bom domingo. Chamo vocês aqui agora a Viviane, minha companheira, para que faça a oração final com vocês. E com certeza a generosidade e amor ímpar dessa pessoa vai entregar muitos bons fluidos a todos que estão em casa. Fique com Deus. Bom dia a todos. Antes de fazer a nossa prece final, eu queria pedir a vocês, eu sou uma médium ostensiva, e foi pedido a vocês que eu partilhasse um pouquinho dos sentimentos que eu tive aqui. Enquanto eu partilho, vocês peguem água, um copo de água, um jarro de água, e é importante que peguem para a família inteira. E para quem gostaria de colocar nomes em vibração no livro da nossa casa, sim, vai ser colocado. Então peguem num papel, anotem os nomes, coloquem sua mão sobre o papel
E vamos fazer hoje, na verdade, uma prece de encerramento um pouquinho diferente, porque nós vamos fazer uma vibração. Enquanto vocês fazem isso, eu queria partilhar um pouquinho a sensação, e pedir licença aí, a sensação maravilhosa de chegar nessa casa. E confesso a vocês que ser uma médium ostensiva não é fácil, mas hoje tive uma alegria gigantesca de chegar aqui, porque uma das minhas características mediúnicas é ter flashes do que virão. E eu vi essa casa pulsante, e essa casa cheia, e essa casa trabalhando. E eu senti hoje aqui agora muitos espíritos recebendo a acolhida e acolhendo todos nós. Senti nessa casa a energia presente de todos nós, frequentadores e trabalhadores, e uma imensidão de gratidão por termos nessa casa um pedacinho da nova terra, um pedacinho desse planeta de regeneração. Então, vejo esse salão cheio, pulsante, vibrante, e sinto fortemente a espiritualidade confiante no futuro que está aí tão próximo. E sim, temos um compromisso, como a palestra foi dita, de trabalharmos hoje, agora, não aqui fisicamente presentes, mas energeticamente presentes, né? Então, imaginando sempre essa casa, a sensação que eu tive foi como se aqui fosse um abastecedor de energia, como uma pilha que a gente pode conectar e puxar boas vibrações de onde a gente estiver. E hoje é o pedido da espiritualidade nessa prece final, e vai ser um pouco de uma vibração, para que a gente possa, juntos, conectar com toda essa energia maravilhosa que pulsa vibrante, com paredes que parecem estar vazias, sim, estão, mas estão cheias de vida, cheias de amor, cheias de luz, cheias de gratidão. Então hoje vamos reabastecer os nossos corações. Então a nossa prece final, eu queria pedir a vocês que a gente comece com um Pai Nosso e depois a gente siga para um processo de conexão interna, de vibração com essa energia que aqui está. Então peço a todos, e assim farei também, que fechem seus olhos. Eu sei que todo mundo normalmente ouve palestra, está fazendo almoço, desliga o fogo um pouquinho, deixa o bolo passar um pouquinho do ponto se está no forno, mas para um pouquinho o que você está fazendo, senta quieta, fecha seus olhos e vamos partilhar energia, porque esse é o pedido do alto hoje. Então que possamos, inspirados no amor divino, na luz do alto que chega nessa casa, com nosso grande Mestre Jesus, iniciarmos nossa conexão com o Pai Nosso e dele caminharmos para a certeza de um presente de aprendizado muito precioso e de um futuro sagrado, abençoado, próspero, frutífero e de renovação. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a vós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, porque o teu é o reino, do poder e a glória para todo sempre. Queridos irmãos, na luz da fraternidade divina do amor, na sagrada presença da força crística que aqui se faz, cada um em seu lar, sustentados na fé e no amor, sustentados no ensinamento que essa palestra começa inspirando. Sim, tudo passa. Tudo que nos chega e tudo que acontece é aprendizado, é reflexão e é transformação pelo bem maior. A cada fagulha de vida que chega e que vai, dentro de uma engenharia maior muito bem planejada,
Confiem nisso. Tudo está certo, como deve ser. Cabe a nós a responsabilidade e o compromisso de emanadores de confiança e fé. Sim, compromissados. Essa é uma boa palavra, compromissados. Pela causa maior. Sabemos da imensidão de aprendizado que tem nesse momento cada um de nós. Superando nossos medos, nossas perturbações, nossas inseguranças, nossa necessidade material. Mas o que lhes pedimos, em meio à prece e vibração, é que confiem, confiem, confiem. Jesus, o Mestre Maior, não desampara nenhum de nós. Confiem nisso. Cada alma que chega e que vai, o amor crístico está presente. E cada alma que aqui hoje chega, neste momento presente, ou na atemporalidade energética, que quando ouvir essas preces, recebam na mesma intensidade de amor e luz as boas energias. O que lhes pedimos é que tenham a consciência da grandiosidade de cada um, com o compromisso do amor maior. Sintam em seus corações a centelha divina pulsante do amor de Deus que vibra intensamente luz, vida e intensidade de realização. Expandam essa energia em amor, levando a cada ser que rodeia a sua vida. A mãe, o pai, o irmão, o filho, o companheiro, o animal de estimação, as plantas, um amigo, fisicamente presente ou distante fisicamente, não lhe importa. Não se pegue ao material, somos todos energia. Expanda a sua luz e leve a certeza, primeiro para seu coração e ao próximo, de que tudo passe e isso também passará. Temos a capacidade de ver além e podemos dizer a vocês: o futuro é abençoado. Confiem. Expandam seu amor, expandam sua luz para vocês, para a casa de vocês. Expandam o amor imenso de seus corações para o seu bairro, sua cidade. Sim, Bauru é uma cidade muito especial. Mas expandam também em outras cidades. Onde quer que você esteja. No seu estado, no seu país. E percebam que a expansão de luz integrada a cada um de vocês ilumina de uma maneira muito intensa e vai expandindo e tocando outras centelhas divinas e cobrindo o nosso planeta em amor. Que essa energia abençoada de luz, esperança e fé chegue a cada irmão que precisa de acolhida agora, que está no seu papel de vibração ou em seu pensamento. Que chegue saúde, que chegue intensidade de desejo de vida e recomeçar. Que o amor sagrado de Deus, manifesto no exemplo crístico, os tome todos os dias de suas vidas, a certeza de que Deus é só amor e bondade.
e que o bem já é, o bem já está, e que tudo passará. Que as boas energias que chegam do alto emanada a cada um de vocês sejam sementes plantadas em seus corações. E a qualquer momento em que o coração fragilizar, possam se lembrar dessa luz plantada para se reconectar e se fortalecer no exemplo de Cristo e na nova realidade já presente nessa casa. Agradecemos imensamente a cada irmão que emana sua luz, porque onde houver uma fagulha de luz, não há mais escuridão. Sejamos todos luz e amor hoje e sempre. Que Jesus os abençoe. Que tenhamos dias de esperança e fé, aproveitando cada oportunidade de aprendizado. E que estejamos sempre conectados na força maior de Cristo. Nosso fraterno amor e gratidão. E que Deus abençoe a todos. E aos que choram, permitam-se chorar. O choro alivia a alma, alenta o coração, limpa e purifica, como a chuva que cai do alto. Permitam-se chorar, se assim estiverem. Mas passada a chuva, passado o choro, lembrem-se da natureza, o como ela se renova, o quanto ela se refaz com uma chuva que chega. Lavem a alma no choro, respirem fundo, expandam sua luz e sigam adiante. Todos somos deuses sagrados com a centelha de Deus em nós. Nosso compromisso é em amor e na consciência do amoroso aprendizado no tempo de cada um. Deus os abençoe e um lindo e sagrado dia de amor, paz, fortalecimento e renovação. Que assim seja. Gratidão, meus irmãos. Gratidão a todos e um excelente domingo.